A gente vai falar hoje sobre movimento circular, tá? Ok? Vamos dar um zoom aqui. O que é o movimento circular? O movimento circular, a gente considera, no caso, né? Vou pegar aqui, eu tenho esse eixo aqui, e tudo que gira em torno de um eixo, né, igual que vocês podem ver, está relacionado ao movimento circular, tá? Então, tudo que rotaciona, que gira, está relacionado com o movimento circular, tá certo? Não preciso nem colocar muita nota sobre isso, né? Tá certo? Então, a gente vai estudar esse tipo de movimento, né? Assim como a gente estudou o movimento de translação, que é o movimento na direção x, y, z, a gente vai estudar o movimento circular, que é o movimento em torno de algum eixo, certo? Bom, então vamos pegar aqui, ó, essa figura aqui, ó, essa primeira figura, tá? Lembrando que essas figuras estão tiradas dessa referência aqui, tá? Vamos pegar essa figura aqui. O que a gente vai fazer, ó? Olha só. Imagina, essa figura aqui nada mais é do que uma circunferência, né? E uma circunferência inteira, vamos supor que a gente pega, começa aqui, ó, e vai girando, e vai chegar até aqui de novo. Qual que é o comprimento da circunferência inteira? Vou tentar fazer ela aqui. Alguém sabe me dizer o comprimento de uma circunferência inteira? Ela começa aqui e termina aqui. Qual que é o comprimento de uma circunferência? Bom, uma circunferência inteira, de comprimento L, ela é igual a 2π vezes o raio. Deixa eu melhorar esse π aqui. 2π vezes o raio. Tá? Então, se eu quero calcular a circunferência dessa figura aqui, ó, o comprimento L, é igual a 2π vezes o raio. Certo? Olha só, se eu tenho raio dessa circunferência, eu consigo calcular o comprimento dela. Que é o quê? É o tamanho daqui até dar a volta completa, certo? Então, se eu dou a volta completa aqui, ó, deixa eu melhorar aqui. Se eu dou a volta completa aqui ao redor dessa circunferência, esse comprimento L é igual a 2π vezes o raio, tá? Sendo que o raio é a distância do centro até a borda, né? Então, L aqui, ó, vamos dar nome aqui. L é o comprimento. A gente geralmente usa metro, centímetro, né? E R é o raio. Ok? Também dado em metro, centímetro. Ok? Só que, na verdade, eu não quero saber só. Eu nem sempre eu vou saber o quanto ele gira completo, certo? Eu posso medir só um pedaço. Olha aqui, ó. Eu estou medindo só um pedaço da minha circunferência. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Eu estou medindo só isso aqui, ó. Eu sei que para uma circunferência completa, se eu quero medir o comprimento, é 2π vezes r, né? Eu sei que é isso aqui, ó. Essa fórmula aqui. Isso para circunferência completa. E para um pedaço só, qual que é o comprimento L? Para isso, o que a gente vai fazer? Eu não tenho um ângulo. Olha só, 2π para a circunferência completa. 2π é o quê? É o tamanho do ângulo total, né? A gente sabe que 2π é igual a 360 graus. Ok? Só que nessa segunda figura aqui, ó, nessa segunda figura aqui, eu não tenho a circunferência completa, né? Eu tenho só um pedaço dela, olha só. O ângulo não é de 2π, o ângulo é de θ, a gente chama. Então, o comprimento L dessa segunda figura é igual a quê? Isso é igual a θ vezes o raio. Certo? E o que significa o 2π e o que significa o θ? É como se fosse o θ, ou 2π, no caso aqui, é o tamanho do arco, certo? A unidade dela, desse 2π, desse 2π e θ, é dado por radianos, tá? É a unidade. Na verdade, nem é bem a unidade, e não é a unidade, né? Mas enfim, é o radianos que a gente chama de rádio, tá? Eu só quero saber o comprimento de um semiarco, por exemplo, aqui em vermelho, aqui, ó.
Se eu quero saber o comprimento L desse semiarco, o que eu faço? Eu multiplico o ângulo vezes o raio. Tranquilo? Se eu quero saber de uma circunferência completa, é o quê? 2π vezes o raio. Ok? Bom, o que a gente vai falar agora? Tá, então se eu sei o comprimento de um arco, o comprimento de um arco, L, ele pode estar associado também a uma variação de comprimento, por exemplo. Ou seja, eu vou chamar isso aqui, ó, não de L mais, vou chamar de ΔL. Vou apagar isso aqui, vou colocar até em vermelho. Esse pedaço desse arco aqui, eu vou chamar de ΔL. E, ao invés de chamar de θ, eu vou chamar de Δθ aqui também. Vou até tentar fazer igualzinho aqui ao Δθ. Ficou feio, né? Deixa eu deixar assim. Então tem um Δθ e um ΔL. O que eu estou fazendo agora? Um arco completo, ele tem comprimento L. Mas se eu quero um pedaço de um arco, agora eu vou falar Δθ. Por quê? Deixa eu tentar fazer uma circunferência aqui. Vai isso aqui. Então imagina que eu tenho uma circunferência com um raio. Só que, vamos supor que eu tenho algo saindo desse ponto e vai chegar nesse pontinho aqui, ó. Imagina que está bem circular, tá? Então, imagina que ele saia do ponto aqui, vou chamar de L0, e vamos supor que ele chegue aqui, ó, no ponto L final. Então, eu vou ter o quê? Aqui, eu tenho uma variação de θ. O que eu estou dizendo? Então, que esse ΔL aqui, esse LF menos L0 é o Δθ. Certo? Então, a posição final em comprimento de arco menos a posição inicial em comprimento de arco, eu vou chamar de ΔL. E a variação do arco aqui, né, rotacionada ao redor desse eixo, eu vou chamar de Δθ. Então, ainda assim, a gente pode falar que a variação do comprimento é igual ao raio vezes a variação do ângulo, θ. É o quanto ele variou esse ângulo aqui. Então, a gente não fugiu da definição de quê? De comprimento de arco, tá certo? Bom, agora eu vou falar o seguinte. Ah, mas esse objeto, um objeto qualquer, ele sai da posição L0, consegue ver o cursor do mouse? Ele sai da posição L0 e chega no LF, só que num período de tempo. Então, para sair de L0 até LF, gasta-se um tempo. Então, agora eu vou falar o seguinte, então, que se ele varia a posição saindo de L0 até LF, e ele gasta um certo período de tempo, se eu dividir essa variação de espaço por tempo, eu tenho o quê? A velocidade, né? Que a gente já sabe. Só que essa velocidade, então, ela pode ser calculada utilizando essa fórmula. Então, olha só. Então, se ele sai daqui de L0 a LF, num certo período de tempo, então se eu dividir o quanto anda pelo tempo, eu tenho a velocidade. Só que a velocidade, eu posso então relacionar com essa fórmula aqui, que é o quê? Quanto ele varia o comprimento, ela é igual ao quê? O raio vezes a variação do ângulo, certo? Que tal quanto ele varreu de ângulo aqui. Então, ainda assim, a gente pode calcular a velocidade como R, o raio é constante no caso, vezes Δθ sobre ΔT. Olha só, dividir essa expressão aqui, ó, essa expressão, por tempo, tá certo? Então a gente tem o quê? Que a velocidade é igual ao raio vezes a variação de θ pela variação do tempo. Ok? E ainda assim, eu vou chamar esse Δθ sobre ΔT, vou chamar de ômega. Então, ainda assim, eu vou reformular minha equação da velocidade. Velocidade é igual a raio vezes ômega. E o que é o ômega? O ômega é a variação do espaço angular θ sobre a variação do tempo. Ou seja, esse ômega aqui é uma velocidade, só que é uma velocidade angular. Então, vamos chamar V, é a velocidade linear. A unidade é metros por segundo, ou quilômetros por hora, tá? Mas vamos só falar aqui em metros por segundo, por enquanto. O R é o raio, relacionado à trajetória circular, né? Dada em metros, ou quilômetros, mas vamos deixar só metros. E o ômega agora, a gente vai falar que é o quê? A velocidade angular. A unidade é radianos por segundo. Olha só. A unidade de θ é radianos
e a unidade de tempo, segundos. Então, por isso que eu tenho unidades radianas por segundo, tá certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está simplesmente projetando o movimento linear, que a gente estudou, que é a definição de quê? De velocidade, está projetando ele para o movimento circular, tá? E a gente agora define, então, que a velocidade angular é a velocidade de giro, né, do meu objeto. Lembrando que o delta θ é o que? A variação do ângulo, dado em radianos, né, unidade, e o delta t é a variação do tempo, dada em segundos. Por isso, se eu divido radianos por segundos, vai dar a unidade de quê? Radianos por segundo, que é a unidade da velocidade angular. Tá certo? Então, agora a gente vai falar de período. Deixa eu mudar uma cor aqui, vou colocar uma cor azul. Período e frequência. Tudo relacionado com o tempo, né? Essas duas grandezas físicas são grandezas relacionadas com o tempo e com relação também a eventos. Né? Eventos e tempo, né? Por exemplo, quando você fala que... Vamos pegar um exemplo físico. Qual que é o período que o planeta Terra demora para girar em torno do Sol? Para rotacionar em torno do Sol. Qual que é o período? Então, vou pegar um mais fácil. Qual que é o período... ou melhor, quanto tempo que demora para a Terra girar em torno de si mesma? 24 horas. 24 horas. Então, o que é o período? O período está relacionado... O período está relacionado com o tempo gasto para o evento acontecer. Exemplo, né? Como eu havia dito, a rotação da Terra. Tá? Então, você pode falar assim... Está relacionado ao quê? O período está relacionado a eventos que acontecem periodicamente, né? Que acontecem repetidamente, né? Então, toda vez que repete um evento, a gente pode relacionar o período, né? Então, o período está relacionado ao quê? A eventos que repetem, certo? Então, todo evento que repete, você pode relacionar um tempo, né? E esse tempo a gente chama de período. Então, está relacionado a tempo a eventos que repetem. Então, é o tempo gasto para esse evento acontecer. E esses eventos, no caso, eles têm que repetir. Tá? Ok? Fácil, né? E o que é a frequência? Bom, se esses eventos repetem, ou seja, eles acontecem com frequência, né? Só que a frequência está relacionada ao inverso do período. Porque, olha só, o período eu falo, é o tempo que certo evento acontece. A frequência vai ser o inverso. A quantidade de evento que acontece em certo tempo. Ou seja, eu estou contando quanto evento que ocorre num certo período de tempo. Então é o inverso do período, né? A frequência. Então a frequência é o número de eventos em um certo tempo, ou um certo período. Ok? Então, a gente vai chamar de T maiúsculo de período. Opa. Deixa eu apagar esse acento no R aqui que não existe, né? Ixi, apagou tudo. Deixa eu fazer de novo. Então, T, vou chamar de período. Ele é dado em segundos, horas, ok? E vou chamar de F minúsculo de frequência. É 1 sobre segundo, ou seja, um evento acontecendo um certo tempo de segundo. Eu vou usar, esse 1 sobre segundo a gente chama de hertz, tá? Hertz. Bom, então, por definição, o período ele é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período.
Vamos ver isso em termos práticos. Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui, vou tentar. Vamos ver se ele vai corrigir. A gente tem que guardar essas duas fórmulas. Olha só, em termos práticos. O período. Vamos pegar a primeira frequência, a frequência. Esse 1 aqui, ó, representa um evento num certo tempo, ou um certo período. Então, se você quer saber a frequência, quantos eventos vão pegar? Esse evento 1, esse 1 significa um evento ocorrendo em um certo tempo t. Por isso que a frequência é dada por 1 sobre o tempo, ou seja, 1 sobre período. Ok? Então, se eu rearranjar essa equação, eu passo o t para cá e depois o f para cá dividindo, a gente vai ver que o período é o inverso da frequência. Ok? Então, bem tranquilo, né? Alguma dúvida sobre período, frequência? Não? Não. Então, vamos pegar isso aqui em termos práticos de rotação. Então, vamos pegar, imagina, ó, não, ficou beleza, olha. Imagina que eu tenho essa circunferência com um raio R. Certo? E vamos supor que esse pontinho aqui ele vai dar uma volta, certo? Completa. Então, esse pontinho P aqui, ó, o P vai dar uma volta, sei lá, em 10 segundos. Quantos eventos aqui aconteceu aí? Uma volta, né? Em 10 segundos. Então, qual que é a frequência dele? É 1 sobre 10. Olha só, né? Que dá 0,1. Ó, vai dar unidade de segundos a menos 1, porque a volta, ela não tem unidade. Ou seja, o evento não tem unidade, mas o tempo tem. Por que frequência é 1 sobre 10? Que a gente viu que frequência é igual a 1 sobre o período. O período é o tempo que ele gasta para dar essa volta aqui, ó, que é 10 segundos. Então, se eu pego a quantidade de eventos e divido pelo tempo que ele gasta para fazer esses eventos, a gente calcula a frequência. E deu 0,1 Hz, tá? Olha só, ele dá uma volta em 10 segundos. Quantos eventos que ele fez? Uma volta. Quanto tempo ele gastou? Ou seja, qual que é o período desse evento acontecer? 10 segundos. Se eu quiser calcular a frequência, eu pego o número de eventos, foi um evento só, ou seja, uma volta só, e divido pelo período que ele gasta para fazer essa volta completa. Depois que ele sai daqui desse ponto, depois que ele retorna, nesse ponto aqui de novo, aconteceu um evento. E esse evento é repetitivo, né? Todo evento de giro, de rotação, ele é repetitivo, certo? Eu sempre saio no ponto e chego nele de novo. Sempre. Então, eu posso trabalhar com uma questão de frequência, porque cada volta é um evento, né? Então, se dá uma volta, se eu dou uma volta completa, é um evento. Se eu dou duas voltas, dois eventos. E eu sempre o que acontece, são eventos periódicos, né? A própria palavra diz. Se é periódico, é repetitivo, certo? Então, se eu quero calcular a frequência para saber aqui, ó, e se ele dá uma volta em 10 segundos, qual que é a frequência? 0,1. Se ele desse duas voltas em 20 segundos, vai ser a mesma frequência, né? Se der duas voltas, vou colocar aqui, ó, duas voltas em 20 segundos. Olha só, a frequência é igual a duas voltas dividido por 20 segundos. Vai dar a mesma frequência, né? 0,1 Hz. Por que é Hz? É a unidade de 1 sobre segundo, ó. É a unidade de 1 sobre segundo é dado por Hz, tá? Bom, eu posso selecionar, então, a frequência ou o período com a velocidade angular? Posso selecionar essa grandeza, que é o período, e a frequência com a velocidade angular? Posso. Olha só, a velocidade angular, como a gente já havia visto, ela é igual ao quê? Olha aqui, ó. A gente viu aqui, ó. Velocidade angular é o quanto de ângulo ele anda num certo período. Certo? Só que agora a gente vai falar o seguinte. Uma volta completa vale quanto? Em ângulos. Uma volta completa, ela é igual a quê? 2π, não é isso? Então imagina aqui que eu dou uma volta completa. Eu dou uma volta completa aqui, ele vai rotacionar de 2π. Não é? Em termos de ângulo. Ok? Ok. Olha só, então a gente viu que ômega é igual a quê? A variação de θ sobre variação do tempo. Se eu falar que essa variação de θ vale 2π, então o meu ômega é igual a 2π, que é a velocidade angular, sobre a variação do tempo. Ok? Só que se eu pegar e falar que esta variação de tempo corresponde ao período em que
esse objeto rotacionou 2π, ou seja, fez um evento completo. Então, no lugar do ΔT, eu vou colocar o quê? O período. Então, eu estou assegurando que ele está dando a volta completa. Então, a velocidade angular ainda ela pode ser dada por 2π sobre o período. Olha aqui, ó, a fórmula, então, da velocidade angular, ela pode ser dada pela varredura de ângulo dividido pelo período. Só que a gente sabe ainda que o período é o inverso da frequência. Ainda a gente pode também relacionar a velocidade angular igual que a gente pode relacionar a velocidade angular igual a 2π sobre o período, que é o quê? 1 sobre a frequência. Isso aqui é uma divisão de fração que a gente pode resolver da seguinte forma. Ômega é igual, mantém o primeiro, que é 2π, multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de 1 sobre frequência, ele é igual ao quê? A própria frequência. Ou seja, a velocidade angular ainda pode ser descrita como 2π vezes a frequência. Por quê? 2π, ele dá uma volta completa, vezes a frequência, que é a quantidade de eventos por segundo, eu vou ter a velocidade angular. Certo? Em alguns exercícios, o ômega também você vai deparar com frequência angular. Vamos ver isso em termos práticos. Tá certo? Olha aqui. Lembrando que eu peguei esse exercício da referência acima citado, tá certo? Então, vamos pegar aqui. Olha só. Vamos fazer esses dois exemplos aqui e a gente finaliza a aula. Ó. Sabendo que o comprimento, ou seja, o perímetro, o comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2πr, é o que a gente havia falado, ó. A gente falou isso em algum momento. Olha aqui, ó. O perímetro é 2π vezes r, né? Que é o comprimento de uma circunferência. A gente sabendo que o comprimento da circunferência é 2πr, converta em radianos os seguintes ângulos. Vamos fazer isso aqui como exemplo. Olha só. A letra A. 2π, ele equivale a quantos em ângulo? Alguém sabe? É o próprio 360 graus. Então, 2π, ele equivale a 360 graus. Certo? Letra B. 180 graus, ele equivale a quanto em ângulo? Alguém sabe me falar? Eu não sei. Vamos colocar aqui x. Vamos fazer uma regrinha de 3. A gente sabe que 2π equivale a quê? A 360. Opa, tem que fazer o contrário que a regra, né? Olha aqui, ó. Se 180 equivale a x, que eu não sei, 360 equivale a 2π. Fazendo a regrinha de 3, que é multiplicando cruzado, vai ser o quê? 2π vezes 180. Eu vou cortar aqui essas questões de ângulos. 2π vezes 180 é igual a 360 vezes x. O x é igual a quê? 2π vezes 180 dividido por 360. Quanto que dá isso aqui? Aqui dá, posso dividir por 180, dá 1. Dividindo aqui por 180 dá 2. 2 corta com 2. X é igual a π. Ou seja, 180 graus é igual a π em radianos. E 90? Seria quanto? Meio π. Meio π, né? Então, fazendo direto, 90 graus é igual a π sobre 2. Né? Só fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Fazer aqui, ó. Colocar aqui. Depois vocês façam. Ó, 2π equivale a 360. Quantos π que eu não sei equivale a 90 graus? Multiplico cruzado, faço a regrinha de 3. Se eu fizer essa regrinha, eu vou ver que vai dar π sobre 2. Tá? E 60, quanto que dá? Vamos fazer? Vou fazer aqui a letra C. 2π equivale a 360. Xπ que eu quero saber equivale ao quê? A 60. Multiplicando cruzado, a gente vai ter aqui 360x. Vamos tirar o ângulo aqui, né? Vou cortar esse ângulo aqui. 360x é igual a quê? A 2π vezes 60. Então, x é igual a 2π vezes 60 vai dar 120π dividido por 360. X vai ser igual a quê? Corta aqui, divido por 12 em cima e embaixo, né? 12 por 12 vai dar 1. 36 por 12 vai dar 3. Aí vezes π, né? Ou seja, dá 1/3 de π, ó. Né? Então, 60 graus é igual a π sobre 3. E 30. Faz a mesma regrinha. Se 60 dá 3π
π sobre 3, eu posso fazer assim também, ó. Letra D. Isso aqui é D já, né? A D é isso aqui. Vamos fazer a letra E. Se 60 vale π sobre 3, eu vou dividir por 2, né? Então, 30 graus é igual a π sobre 3, dividido por 2, que é metade de 60, 30, né? Isso vai dar o quê? Π sobre 6. Sem fazer regrinha também. Assim, né? Isso aqui é só para vocês terem contato com as unidades, né? Então, vamos fazer o 3 aqui. Monta, move ao longo de uma pista circular de raio igual a 200 metros. Em certo instante, a velocidade angular é 1 radianos por segundo. Quanto que indica o velocímetro em quilômetros por hora? Já começou a complicar, né, gente? Olha só. Então, vamos fazer o 3 aqui. Ó, a gente sabe que a pista circular, o comprimento dela é igual a 200 metros, né? A velocidade dele, angular, ômega. Olha só, ele falou velocidade angular. Ó, então, é ômega, né? A velocidade angular é 0,1 radianos por segundo. Quanto indica no seu velocímetro? Ah, desculpa, falei que o comprimento é 200, não, no caso é o raio, né? Olha aqui, ó, falou de raio, não comprimento. Então aqui é o R, tá? Então o raio é 200 metros e a velocidade angular 0,1. Qual seria a velocidade dele em quilômetros por hora? Seguinte, a gente sabe que ômega vai ser igual a quê? A variação de θ sobre variação do tempo. Só que a gente viu aqui, olha só, vamos voltar aqui. Cadê? A gente viu essa relação, né? Então a velocidade é o raio vezes ômega, né? Olha aqui, ó. Então tem essa forma. Eu tenho raio, eu tenho ômega, eu acho a velocidade. Assim, né? Então a gente vai usar aqui, ó. Aqui, né? Ainda ômega, a gente pode falar aqui. Então, que ômega V é igual ao raio vezes a velocidade angular. Agora sim, vai dar unidade, ó. Unidade de raio é em metros, ômega 1 sobre segundo, né? Não é isso? Ou hertz. Olha aqui a unidade de radianos por segundo. Radianos por segundo é a mesma coisa que hertz, tá? Não, não é a mesma coisa que hertz, não. Desculpa. Radianos por segundo é a unidade de velocidade angular, tá? Vou editar essa parte. Olha só. Então temos o raio e temos a velocidade angular. Então velocidade é igual a quê? A 200, que é o quê? O raio, vezes 0,1, que é a velocidade angular. Então a velocidade dele vai dar o quê? 20 metros por segundo. Só que ele quer a velocidade em quilômetros por hora, tá? O que eu faço? Multiplico por 3,6, tá? Então a velocidade vai ser igual a 3,6 vezes 20, vai dar 72 quilômetros por hora. Tá? Vamos fazer o 4, então. Agora a gente finaliza, tá? Um esportista corre numa pista circular de raio igual a 200 metros, com velocidade escalar de 18 km por hora. Constante, né? Calcule em radianos o ângulo central que enxerga o arco percorrido por ele em 72 segundos. Então vamos pegar os dados aqui. Deixa eu diminuir para pegar os dados. Ó, o raio é 200 metros. Então tem uma trajetória aqui, né, circular. Aqui eu tenho um raio de 200 metros, tá? A velocidade dele é uma velocidade em 18 km por hora do corredor. E ele quer avaliar o quanto ele percorre em ângulo em 72 segundos. Ele quer saber o quê? O quanto, sei lá, de ângulo ele varreu assim, ó. Quanto de área assim, ó, ele vai varrer. Ou seja, ele tem que saber o quanto de ângulo aqui, ó, tá? Ele quer saber o quanto desse arco aqui ele vai percorrer dentro dessa circunferência aqui, tá? Enquanto em 72 segundos. Vamos fazer aqui. Bom, eu vou transformar essa velocidade em metros por segundo, tá? Porque eu tenho raio aqui dado em metros, ó. Então vai ser 18 por 3,6, vai dar quanto? Vai dar 5, né?
Isso, né? 7,2, É isso mesmo. 5. Tranquilo. 5 metros por segundo, a velocidade dele. Se eu quero saber a velocidade angular, porque eu quero saber de questões de ângulo, né? Eu tenho que chegar na velocidade angular. A velocidade angular dele vai ser igual a quê? Existe a relação que, vamos voltar aqui, que a velocidade linear é igual ao raio vezes a velocidade angular, né? A gente tem essa fórmula. Eu tenho a velocidade linear dele. Eu tenho o raio, eu consigo calcular a velocidade angular. Então, a velocidade angular dele vai ser igual a quê? A velocidade sobre o raio. É só passar esse raio aqui para cá dividindo. Então, nós temos que a velocidade angular vai ser igual a quê? 5 dividido por 200. Isso é igual a 5 dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, a velocidade angular é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2. Por que é menos 2? Olha só, o 10 está aqui, 10 ao quadrado está no denominador. Se eu passar ele forçado para cima, ele tem que ir com expoente negativo, tá? Por isso que é 10 a menos 2. E 5 por 2 dá 2,5, tá certo? Então, essa aqui é a velocidade angular em radianos por segundo. Bom, a gente sabe também que a velocidade angular é igual à variação do ângulo dividido pela variação do tempo. E ele falou que ele gastou 72 segundos. Então, a gente tem o tempo, a gente tem a velocidade angular. Então, com isso, a gente consegue calcular o quê? Que 2,5 vezes 10 a menos 2 radianos por segundo, ele é igual ao quê? A variação do ângulo, que eu quero saber, dividido pelo tempo que ele variou nesse ângulo, na trajetória. Então, esse 72 está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Então, o quanto ele enxerga de ângulo varrido vai ser igual ao quê? 2,5 vezes 10 a menos 2 radianos por segundo vezes 72 segundos. Eu corto segundo com segundo. Então, o quanto de ângulo que ele percorreu vai ser o quê? 72 vezes 2,5. Tô preguiça de fazer aqui. No papel, vou fazer aqui. 72 vezes 2,5 é 180. 180 vezes 10 a menos 2 radianos. Eu vou andar aqui uma vez, duas vezes para a esquerda, a potência de 10 vai subtrair por... Vou somar 2 aqui, né? Ou seja, vai ser 10 elevado a zero, que vai dar 1. Ou seja, ele percorreu θ igual a 1,8 radianos. Ou seja, essa variação de ângulo que é aqui, ó, é igual a 1,8 radianos. Deixa eu melhorar aqui, ficou feio. Vamos ver isso aqui, enquanto em ângulo é essa varredura. Olha só, 2π radianos equivale ao quê? 360 graus. 1,8 equivale a x. Vou multiplicar cruzado, olha só. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para escrever. Olha só, vai ser 2π x é igual a 1,8 vezes 360 graus. Então, x é igual a 1,8 vezes 360 dividido por 2π. Oh, o π é 3,14, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,8 vezes 360 graus, né? Dividido por 2 vezes 3,14. Vamos fazer essa continha? Dá 1,8 vezes 360 dividido por 2 dividido por 3,14. Deu 103 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que ele percorreu, esse ângulo aqui é 103 graus. Tá? Pessoal, então, dado toda essa teoria e resolvido esses exercícios, tá? A gente vai finalizar a aula hoje.